de estudo é a neurofisiologia da micção, principalmente a relação do esvaziamento da bexiga. Né? Então, nós sabemos que a bexiga ela tem uma capacidade específica de acolhimento de urina e de depósito. Né? E, respectivamente, após essa quantidade adequada de urina atingir um limite limítrofe para a bexiga, vai haver, então, a saída desse líquido, o esvaziamento da bexiga. Isso se faz por alguns mecanismos neurofisiológicos, onde nós vamos ter que considerar o sistema simpático, o parasimpático, a sua ligação em função de eferências e aferências com o sistema nervoso central e, principalmente, a coordenação entre a vontade de urinar, o ato voluntário da micção, juntamente com os critérios, né, não voluntários da própria micção, havendo uma conjugação e uma combinação de leitura dinâmica desse enchimento da bexiga e no decorrer do seu próprio esvaziamento, fazendo com que a bexiga se esvazie e todo o líquido que foi filtrado possa sair do nosso organismo. Então, aí nós estamos efetivamente eliminando todas aquelas substâncias ácidas e substâncias que especificamente deveriam sair do nosso organismo. Né? Para que nós possamos iniciar exatamente esse raciocínio, então nós temos aqui um slide que ele mostra para nós aqui a bexiga, tem o corpo da bexiga, tem o esfíncter interno, né, mais abaixo o esfíncter externo, e começa a ver aqui um direcionamento mostrando que, né, nós vamos ter inervação aferente e eferente integrada à bexiga, e que essa inervação aferente, ela leva informações para o sistema nervoso central, mais especificamente no centro pontino da micção, e que nós temos, então, essa relação de inervação simpática e evidentemente, uma inervação também parasimpática, onde nós vamos ter aqui, né, o nervo detrusor correlacionado por meio do plexo, o nervo pélvico e o plexo pélvico, uma inervação aqui, tanto de características, né, simpáticas, quanto de características parasimpáticas que nós vamos definir mais à frente. Ou seja, para haver um comportamento de contração muscular, né, para esvaziar essa bexiga, vai haver aqui reações antagônicas entre o simpático e o parasimpático, principalmente estimulando a contração do músculo detrusor que está aqui no corpo da bexiga, o relaxamento do esfíncter interno e, consequentemente, paralelamente, também a ativação do esfíncter externo, que a sua ativação faz com que haja um relaxamento e, com isso, o conteúdo, que é a urina, possa sair da bexiga. Então, nós precisamos analisar aqui o nervo detrusor e o músculo detrusor, as suas ações do sistema nervoso autônomo. O nervo pudendo, que nesse caso, o pudendo, ele tem uma relação direta de aferência do centro pontino com o controle voluntário da micção, então essa estrutura é uma estrutura somática, e aí nós temos uma composição generalizada daquilo que nós vamos observar. Nós podemos, por meio dessa figura, né, fazer uma análise muito próxima daquela que já realizamos no slide anterior, onde eu tenho novamente aqui, né, o esfíncter externo e, obviamente, aqui em cima o esfíncter interno. Essa relação de controle do nervo pudendo, ela se faz de forma somática. Então, o que é somática? Ela vem do córtex motor, estímulos referenciais que vão passar pela ponte, passam, né, pela região dorsal, lombar e sacral da coluna, podendo transmitir sinais referenciais para o nervo pudendo. Então, isso daqui, né, aqui no esfíncter externo, nós vamos ter essa capacidade de controlar. Ou seja,
quando o meu sistema nervoso central, né, ele já capta informações simpáticas, né, captam informações aferenciais de quê? Todo esse corpo da bexiga ele está completamente cheio de urina, então essas informações são processadas após o processamento, porque o meu esfíncter interno ainda está aqui tecnicamente fechado. Então, após esse processamento, a tendência vai ser o quê? Contrair o músculo detrusor e relaxar o esfíncter externo. Porém, né, por essa relação de controle voluntário do esfíncter externo, né, essa informação que chega e solicita esvaziamento da bexiga, ela é modulada pelo centro contínuo da micção e eu posso realizar esse esvaziamento no momento adequado. Ou seja, esse é o controle voluntário da micção. Eu posso segurar, né, eu posso controlar esse esfíncter externo até o momento em que você tenha a possibilidade de estar, né, no local adequado, né, para poder esvaziar a bexiga. Então, aqui se faz, então, pelo córtex motor, eu recebo as informações, o centro contínuo processa, mesmo na evidente necessidade de liberação do líquido. Existe o controle voluntário, então, uma vez que é determinado, né, pela nossa vontade, então, que é o momento adequado, nós vamos ter estímulo eferente, né, que é o estímulo que sai do sistema nervoso central e vem para o sistema nervoso periférico. Ele passa por esses níveis medulares, de T1 até S4, isso depende de alguns plexos que nós já vamos ver, e aí, então, ele pode, né, despolarizar o nervo pudendo, e a despolarização do nervo pudendo, que é a sua ativação, né, qual é a ação? Relaxa o esfíncter externo. E aí, todo o conteúdo ele vai sair por uma combinação de contração do detrusor, relaxamento do esfíncter interno, relaxamento do esfíncter externo, esvaziamento da bexiga. Aqui nós temos as raízes, né? Então nós vamos observar, em função da inervação simpática e parasimpático, que a gente estava realmente falando, né? Então tem o quê? O simpático. As suas ramificações ficam prioritariamente localizadas nos níveis lombares, né? Então a gente tem aqui predominância das raízes lombares, principalmente uma grande correlação em L2, e nós observamos inervação simpática pelo corpo da bexiga, né, até a parte inferior aqui, muito próximo do trígono e também do esfíncter interno. O parasimpático também, nós vamos ter aqui, né, inervação sobre o corpo da bexiga, inervação mais abaixo, que também ali próximo do esfíncter interno. Então, nós temos duas ações aqui que vão poder ser mediadas, reações antagônicas entre esses dois sistemas. E, por último, né, aqui também com origem nas regiões sacrais, um pouco mais inferiores, enquanto o parasimpático ele vai de S1, S2 até S3, né, o nervo pudendo ele fica mais centralizado entre S2 e S3, e são as segundas e terceiras vértebras sacrais, e ele vai inervar o esfíncter externo. Então, aqui nós criamos caminhos. Eu tenho caminhos de estímulo simpático, caminhos de estímulos parasimpáticos, de estímulo somático e, evidentemente, de acordo com a fase de enchimento ou esvaziamento da bexiga, nós vamos ter predominâncias de estimulações exatamente entre esses três sistemas, simpático, parasimpático e somático. Bom, então, aqui nós podemos já imaginar especificamente qual vai ser esse processamento. Então, a estimulação simpática sobre o corpo da bexiga, relaxamento da bexiga. Estimulação parasimpática sobre o corpo da bexiga, contração do músculo detrusor. Só que, se eu tenho a bexiga relaxada para poder encher, né, para que a urina vá sendo depositada, eu tenho que ter o esfíncter interno e o esfíncter externo contraídos. Então,
dizemos que, para que esse esfíncter ele fique contraído, enquanto a minha estimulação simpática sobre o corpo da bexiga estimula o seu relaxamento, essa mesma estimulação simpática sobre o esfíncter interno promove a contração. Então, são reações opostas de um mesmo sistema. Automaticamente, né, e dentro do mesmo contexto, quando nós falamos que o sistema parasimpático, estimulando o corpo da bexiga, né, ele estimula a contração do músculo detrusor por uma ação colinérgica, especificamente a predominância da acetilcolina. Quando esse músculo contrai, automaticamente na sua contração, a predominância agora também de estímulo sobre a parte inferior, os esfíncteres internos parasimpáticos vão produzir o seu relaxamento. Então, essa oposição acontece porque assim eu consigo fazer com que o líquido saia da bexiga ou com que ele fique contido, depositado na bexiga até o devido momento. Bom, então olha só, ainda no mesmo raciocínio, nós vamos pensar o seguinte, relação de inervação somática, parasimpática e parasimpática e simpática. Então, nós temos aqui nervo hipogástrico, né? Nervo hipogástrico tem relação simpática e inervação aferencial. Nós temos os nervos esplânicos pélvicos, né? Grande relação parasimpática e vias aferenciais, né? E temos o nervo podendo, né? O nervo podendo também, ele tem uma relação aferencial, mas principalmente um efeito somático. Então, nervo hipogástrico está ligado ao plexo pélvico e ao plexo vesical. Da mesma forma, né, os nervos esplênicos pélvicos estão ligados também ao plexo pélvico e ao plexo vesical. E assim, da forma que eu falei no slide anterior, eles vão agir em suas devidas predominâncias, dependendo do momento especificamente, né, de esvaziamento ou de contenção da urina. E as vias eferentes somáticas, controle voluntário, né, no qual nós temos domínio diretamente aqui sobre o esfíncter externo. E daqui a um pouquinho nós vamos falar melhor como que isso vai acontecer. Bom, e um detalhe muito importante, vamos ver o próximo slide aqui. Tá? E um detalhe bastante importante é que internamente, aqui nós temos a uretra, o esfíncter interno, aqui nós temos a formação do trígono, né? Esse trígono, ele é muito rico em receptores aferentes que respondem exatamente à elasticidade desses tecidos. Ou seja, conforme vai enchendo de urina, né, e vai havendo uma distensão da bexiga, essa estimulação, né, aferencial, ou essas estruturas aferenciais elásticas, vão informar ao centro da micção exatamente como está essa condição, né? Que condição seria essa? Eu tenho um grau mínimo de extensão e um grau máximo de extensão. Esse grau máximo de extensão manda ao sistema nervoso central por esses neurônios aferenciais elásticos, né? Entre aspas, a informação de que, em sua distensão máxima, a bexiga está cheia. E aí, então, a vontade de ir ao banheiro e de realizar a micção. De uma outra forma, nós podemos novamente analisar alguns detalhes importantes somados às informações do slide anterior. Bom, nós observamos aqui as mesmas estruturas, claro, né? Mas aqui nós temos, por exemplo, os receptores alfa-adrenérgicos e os receptores muscarínicos e nicotínicos. Quando nós falamos de receptores alfa-adrenérgicos, adrenérgico, sistema simpático. Então, quando eu tenho estimulações simpáticas, os meus receptores são os alfa-adrenérgicos que vão responder a essa atividade de norepinefrina, noradrenalina, a própria adrenalina. E da mesma forma, quando a minha estimulação, né, que demanda o princípio de ação prioritária, é o sistema parasimpático. Então, aqui nesse caso,
nós vamos ter a predominância da acetilcolina, uma ação colinérgica, e os receptores são os receptores muscarínicos ou nicotínicos, aqueles onde eu tenho sítio de ação, local de comunicação química, para que os efeitos, né, ou para que a ordem do sistema nervoso central, ela seja executada. Então, são mediadores químicos, receptores de mediadores químicos, que vão produzir as reações mediante o estímulo. Então, nós vamos ter novamente aqui, né? Então, temos lá o nervo hipogástrico, o sistema simpático, receptores adrenérgicos ou alfa-adrenérgicos aqui, bem específicos, o nervo pélvico com estimulação parasimpática, né? Aqui no parasimpático nós vamos ter receptores muscarínicos, nicotínicos, de atividade colinérgica. Mais abaixo, né, nós temos receptores sacrais do nervo sacral somático, que tem uma própria continuidade em função do nervo pudendo no nervo somático. Então, a gente vê a estimulação do esfíncter externo por meio dessa condição, né? Ou seja, de uma ação voluntária, uma ação de controle do processo de micção. Esse slide caracteriza alguns detalhes que nós havíamos falado, né? Mas bem rapidamente fica fácil de nós direcionarmos. Então, aqui, ó, colinérgico, nervos pélvicos, mediador químico, acetilcolina, então os famosos receptores M3, né? A atividade noradrenérgica, ou atividade adrenérgica pela noradrenalina, é uma atividade simpática. Eu tenho os neurotransmissores, né? Aqui no caso, beta-3 adrenérgico. Uma outra possibilidade, né, seria, então, a estimulação somática, ela se faz por meio da acetilcolina sobre receptores nicotínicos aqui no esfíncter externo, né? Um outro detalhe que eu acabei passando, eu acabei não falando aqui do alfa-1 receptor, eu tenho uma estimulação aqui simpática no corpo da bexiga e lá próximo, né, da uretra, no trajeto da uretra, também um receptor adrenérgico do tipo alfa-1. Mas vamos, por enquanto, deixa vocês chegarem na farmacologia para a gente ver beta-2, beta-3. Agora, o que nos interessa é um receptor adrenérgico, um receptor colinérgico e um receptor somático, né? Então, principalmente aí nessas bases que nós precisamos entender no presente momento. Depois, nas aulas de farmacologia, né, aplicada, aí nós vamos entender melhor qual é o sítio de ação e o que é, né, a relação da farmacocinética, farmacodinâmica, para entender como que o medicamento age no nosso organismo. Bom, então, tá lá, ó. Colinérgico, adrenérgico, somático e os seus devidos receptores. Bom, vamos entender um pouquinho melhor exatamente como que a gente pode analisar essa questão, né? Então, esse aqui é um 3D que vai nos mostrar algumas relações. Então, vai mostrar primeiramente o posicionamento anatômico das estruturas e eu vou aqui analisando juntamente com vocês as imagens. Bom, então ele vai evidenciar e localizar para nós a bexiga e os rins, né? Então está aí a localização da bexiga, com duas estruturas aqui superiores, que são os ureteres. Corte transversal feito na bexiga, nós vamos identificar algumas estruturas, né, como aqui o corpo da bexiga, onde tem o músculo difusor, o esfíncter interno, a própria uretra e o esfíncter externo. Então, esse corpo da bexiga recebe informações, tanto simpáticas quanto parasimpáticas, dependendo do estado que nós precisamos. E essas informações podem fazer com que essa propriedade elástica da bexiga, em função do músculo detrusor, ele possa ser utilizado, né? Ou seja, se eu tiver estimulação simpática, o músculo detrusor ele vai contrair. Então, para que a bexiga possa encher, a urina chega pelos ureteres, né? Aqui nós temos os orifícios uretrais,
mais abaixo eu tenho a uretra, o que forma o trígono. Essa região ela é rica em terminações aferenciais elásticas, que vão detectar exatamente o enchimento dessa bexiga e informar para o sistema nervoso central essas relações. Essas duas estruturas que nós vimos aqui, mais acima o esfíncter interno e mais abaixo o esfíncter externo, né? Eles vão ter mediações, o externo somática e o interno, as mediações do sistema nervoso autônomo, dependendo da fase, para que possa se fazer um enchimento. Para que haja o enchimento da bexiga, ambos devem ficar contraídos, né? Se ambos estão contraídos, impede a saída da urina pela uretra, e então agora permite especificamente o seu próprio enchimento. Então tá lá, né? Então mostrando aqui, agora relaxando, quando essa situação acontecer, vai haver o esvaziamento. No ciclo posterior, a bexiga esvaziou, fecha-se novamente, contrai, esfíncter interno e externo, e a bexiga vai receber a urina. E tudo isso vai ser mediado por um controle específico contínuo da micção. Então, nós vamos observar que na sequência, o rim vai começar a filtrar e vai direcionar, após o filtrado glomerular, a produção da urina lá no cálice menor. Então, no cálice menor, pela uretra, a bexiga começa a encher. Então, nós estamos vendo aqui várias sinalizações, né? Então, vamos pensar o seguinte: aqui, no corpo da bexiga, começa a haver exatamente o depósito de urina que está vindo aqui pelo ureter, essas duas estruturas superiores. Essa estrutura, né, laranja são sinais simpáticos, e a estrutura vermelha são estimulações parasimpáticas, sendo que, por último, né, eu tenho uma estimulação somática. Então, nós vamos ver que para a bexiga encher, né, o que vai acontecer? Eu tenho uma predominância simpática, ou seja, nessa predominância simpática, o que vai acontecer? Eu tenho o corpo da bexiga relaxado, músculo detrusor relaxado, e o esfíncter interno contraído. E, da mesma forma, uma inibição somática, tendo também o esfíncter externo contraído. Então, eu tenho aquela situação ideal, né? Simpático estimulando, parasimpático sendo uma forma aqui, não inibidora, mas auxiliar, e o somático inibido, havendo, então, contração do esfíncter interno, contração do esfíncter externo e relaxamento do músculo detrusor. Então, é isso que nós estamos observando nesse momento. A bexiga vai se enchendo, os terminais nervosos no corpo da bexiga vão detectando exatamente a presença desse líquido pela mediação específica daquela elasticidade, né? Então ele vai se distendendo e a bexiga vai ampliando, ela vai, como se ela estivesse inflando, né? Mas pela presença do líquido, até que se atinja um determinado limite. Então, essas estruturas aferenciais vão fazer uma leitura desses sinais e dessa extensibilidade, e uma vez que ela esteja cheia, então o sinal vai ser enviado para o sistema nervoso central, para haver uma inversão aqui de atuação entre o simpático e o parasimpático. Olha só, basicamente aqui agora vai encher a bexiga. Então ela está totalmente cheia, os aferentes de extensibilidade se distenderam no máximo possível, e olha só, eu tenho um sinal sendo direcionado para o sistema nervoso central. Primeiramente, nós temos dois núcleos específicos, né, onde esse sinal ele vai chegar. O primeiro núcleo é a PAG, que é o núcleo da substância cinzenta periaquidural, que ele faz uma captação breve do sinal e encaminha para o segundo núcleo, que é o CPM, que é do núcleo de Barrington, que é o núcleo contínuo, especificamente, que vai dar o comando para exercer, então, toda a sinalização necessária para que essa bexiga possa se esvaziar, juntamente, é claro, com a capacidade de modulação
do controle voluntário da micção. Então, está sinalizando, foi identificado, foi feita a leitura que a bexiga está cheia. Então, agora vem a vontade, né, de ir ao banheiro. Então, a vontade, a necessidade do ato de micção, ele vai ser identificado pelo sistema nervoso central. Opa, está cheia a bexiga, é hora de esvaziar. Então, o que vai acontecer? Agora, nós temos uma sinalização inversa, porque eu preciso de um comportamento modificado. Agora, eu preciso que a urina ela saia da bexiga. Então, agora o que acontece? Para poder a urina sair da bexiga, né, eu vou ter uma predominância modificada. Por quê? Agora, os meus sinais simpáticos, eles vão ser inibidos. E, basicamente, agora, eu vou ter uma predominância mais parasimpática. Então, olha só. Com essa predominância parasimpática, o que acontece? O músculo detrusor ele recebe, evidentemente, sinalização eferente para que ele contraia e, simultaneamente, eu tenho o relaxamento do esfíncter interno. E pela voluntariedade somática, né, que nós vimos lá, que é a vontade de ir ao banheiro e a minha liberação por meio da vontade, com essa ativação somática, ocorre o relaxamento também do esfíncter externo. Então, o líquido, que é a urina que está dentro da bexiga, né, contração do detrusor, liberação pelos esfíncteres que estão relaxados, a urina vai sair. E automaticamente vai haver uma reversão interior. Aqui está mostrando uma sinapse parasimpática por meio de acetilcolina. Então, nós temos as vesículas, ocorre o potencial de ação, vai ficar positivo, as vesículas se ancoram, libera acetilcolina na fenda sináptica, que passa para a região pós-sináptica e estimula o músculo detrusor, onde nós vamos ter um mecanismo de contração, utilizando aí os mecanismos de cálcio, né? Então, aí esse músculo contrai e o resultado é aquilo que nós vimos. A saída do líquido, especificamente do corpo da bexiga. Agora, feito ou fechado esse ciclo, o que vai acontecer é exatamente o retorno à condição anterior, né? O que vai acontecer? Volta a estimulação simpática, né? Voltando à estimulação simpática, nós vamos ter a contração do esfíncter interno, né? Mediante também agora a inibição somática, nós temos a contração do esfíncter externo, e relaxamento do músculo detrusor. Com relaxamento do músculo detrusor, né, a bexiga fica apta novamente a sofrer esse processo de distensão. Como? Pelo acúmulo de urina no corpo da bexiga. E aí nós fechamos exatamente essa relação de como que ocorre o processo da micção. Bom, algumas características físicas da urina que são importantes. Volume de 1 a 2 litros em 24 horas, mas isso pode variar, né? A cor ideal, amarelo ou âmbar, um amarelo mais clarinho, com uma pequena variação, né? Um amarelo um pouquinho mais escuro. Então, do claro para o médio, escuro não, do claro para mediano, né? E um dos detalhes importantes aí que pode deixar essa urina mais intensa, algumas medicações, né? Vitaminas, dieta e a urobilina, né? Que vai ser produzida em função da hemoglobina. Se tiver muito intensa, ela vai dar uma pigmentação mais intensa na bexiga. Mas a cor mudada, na bexiga não, na urina, mas essa cor modificada, a gente tem que ter atenção especificamente voltada para alguma medicação que está tomando, para alguma dieta especificamente. Caso isso não esteja ocorrendo, um amarelo muito escuro, um odor mais forte, pode haver a suspeita de processos infecciosos, né? A turbidez, ela tem que ser transparente, então, acabou de ser eliminada, ela é bem transparente, e depois ela se torna um pouco mais turva, em função da concentração aí de substâncias que compõem, né, a urina, dissolutos especificamente. O odor, né, ela é levemente aromática e torna-se amonical logo em seguida, mas nada tão intenso, tão forte. O pH, né, ele pode variar de 4,6 até 8, dando uma média de
de 6, e também ela pode seguir uma modificação de acordo com o uso de medicamentos, né, a própria alimentação. Então, dentro desses limites, vai estar adequadamente boa, né? A densidade, quanto maior for a densidade, né, maior é a quantidade de solutos. Então, quando ela está densa, você tem uma quantidade maior de solutos, muito provavelmente você tem uma redução de volume em água, né? Então, volume menor, densidade maior, e aí a gente está com um problema de osmolaridade. Então, a densidade tem correlação aí com exatamente essa quantidade de solutos e muitas vezes com a osmolaridade. Alguns constituintes que é bom vocês saberem que podem indicar alguma modificação. Por exemplo, leucócitos, né? Leucócito no rim é célula, leucócito é célula de defesa. Então, a presença de leucócitos pode indicar uma infecção do sistema urinário, não, uma ação do sistema de defesa em função dessa necessidade de eliminar micro-organismos ou de micro-organismos já eliminados de células mortas. Então, a gente chama essa presença de piúria, né? A presença de glicose, que é a glicosúria, ela pode indicar que o paciente está desenvolvendo ou ser portador de diabetes mellitus. Outra informação importante seria a albumina. A albumina é proteína, então, é muito grande para ser filtrada, e a proteína ela tende a não ser eliminada. Então, quando nós temos aí albuminúria ou proteínas, então a gente pode ter uma correlação direta com um problema de filtração. Esse problema de filtração pode ser algum processo inflamatório, alguma destruição ou lesão das membranas de filtração, né? Ou pode ser também uma pressão muito alta no sistema, o que pode contribuir para uma pressão hidrostática extremamente forte, maior que a pressão colodosmótica, e haver a passagem dessas albuminas, dessas proteínas. Não é normal, né? Então, temos duas relações aí bastante importantes. A presença de micro-organismos, né? Então, se tem presença de micro-organismos, é lógico, dependendo do micro-organismo, se estabelece o vetor e o tipo da infecção que tem, né? E, então, você pode ter infecções aí correlacionadas com protozoário, com fungo, até mesmo com algumas bactérias, e então tem que identificar para realizar o tratamento adequado com antibióticos. E, por último, as hemácias, né? A presença de hemácias é chamado de hematúria, e mostra que existe algum processo inflamatório no rim. Então, geralmente, pode ser por traumas, né? Presença de tumores, né? E também a presença de cálculo renal, né? Então, os cálculos renais, como eles se movimentam, dependendo do seu formato também, tem alguns que têm epículas, eles são como se fossem pequenos estiletes que, por onde eles passam, eles vão cortando. Então, essa movimentação promove lesão, promove injúria, promove processo inflamatório. E, com isso, é possível observar essa presença de hematúria na urina. Então, esses são alguns constituintes, existem outros, mas que são anormais e já acende o alerta aí de alguma possível alteração. Ok? Alguma pergunta aí, pessoal? Vocês estão aí? Professor, Oi. no reflexo da micção, então, quando está contraído é que está vazio e quando está relaxado está cheio? Ou é o contrário? Como assim? Tipo os esfíncteres. Contraído? Quando eles estão juntos é porque a bexiga está cheia, certo? Os esfíncteres? Isso. Então, o esfíncter contraído, a bexiga está enchendo. Porque se ele está contraído, o que acontece? A gente vai observar que o canal da uretra está obstruído. Né? Então, quando esses esfíncteres estão contraídos, a bexiga, essas estruturas não deixam que o volume de urina se extravase. Então, ao mesmo tempo que você tem
o esfíncter interno e o esfíncter externo contraído, eu tenho um músculo detrusor relaxado, que é para a bexiga encher. Entendi. Obrigada. Agora, no momento que a bexiga vai esvaziar, o que acontece? Para a bexiga esvaziar, tem que ser o contrário. O músculo detrusor que está no corpo da bexiga contrai, empurrando esse volume de urina para baixo, né? Do corpo para o colo da bexiga. Daí o que acontece? Com essa força do músculo detrusor, o esfíncter externo e o esfíncter interno, eles têm que se abrir. Então, quando eles relaxam, eles abrem, mas a contração do detrusor, o que acontece com o volume de urina? Ele vai para a uretra, da uretra, então, ele vai sair do organismo. Bom? Uhum. Era isso, Sofia? Era isso sim. Tá bom. Mais alguma pergunta? Ok. Bom, fiquem à vontade, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Não é a aula, não, é que a gente acabou fazendo a exposição, mas se a gente conversar, quanto mais a gente conversar, melhor é. Trocar informação. Beleza. Então, vamos lá para o segundo ponto, né? Só resolver abrir. Aí. Bom, então, equilíbrio ácido-base. Depois eu passo esse material para vocês também. Só um minutinho, o pessoal está carregando. Bom, então, segundo ponto, nós vamos falar sobre o pH. Né? Então, o pH, nós vimos que nas tutorias aí, o sistema de tamponamento, basicamente vai utilizar alguns tipos de tamponamento, sendo o principal tamponamento íon bicarbonato, né? Seguido do tampão por hemoglobina, que é o respiratório, posteriormente, com os tampões intracelulares, no qual nós temos amônio e fosfato. Então, são as principais bases de controle do pH do sangue, né? Então, para nós aqui, o nosso alvo é o pH do sangue, porque se for analisar outras estruturas, vou ter o pH da urina, acabamos de ver, vou ter o pH do estômago, eu vou ter o pH do sangue, então temos particularidades dependendo da fisiologia do sistema que nós estamos falando. Então, o que é evidente e necessário? Evidente e necessário que se haja um controle e um equilíbrio, né? O mais interessante é que houvesse um equilíbrio chamado estequiométrico. O que seria estequiométrico? Que ele fosse constante o tempo todo, que não houvesse modificações face a qualquer comportamento que houvesse. Então, eu tenho produção de substâncias ácidas, né? Não poderia interferir no meu pH. A minha alimentação não poderia interferir no meu pH. Isso se nós tivéssemos um coeficiente estequiométrico. Mas o nosso organismo, isso não existe, né? Isso aqui é utopia, quando falamos dessa possibilidade, mas é só para dizer o que seria ideal, né? Porque se isso acontecesse, muito provavelmente, muitas disfunções não haveriam, por um equilíbrio constante, sem, evidentemente, a produção de substâncias que poderiam ser nocivas para o organismo. Mas dentro do nosso corpo, essa constante, ela se faz por meio de um limiar mínimo e um máximo, sendo a média o padrão de análise em função dos resultados que nós precisamos. Então, sempre eu tenho um valor médio, e esse valor médio é retirado entre o mínimo e o máximo. Do sangue, vocês sabem muito bem que o mínimo é 7,35 pH, o máximo 7,45, batendo a média 7,4. Então, para a gente, 7,4 é uma homeostase, mesmo variando de 7,35 a 7,45, eu tenho em 7,45
uma tendência alcalina, em 7,35 uma tendência ácida, mas até aí eu ainda estou dentro do equilíbrio. Né? Tenho variações, mas ainda estou dentro do equilíbrio. A partir desses pontos, então nós podemos considerar, então, acidoses e alcaloses, porque agora eu vou perder, né? Eu vou perder aquela capacidade de manter o meu pH dentro de uma condição normal, ou com uma elevação, uma redução agora do pH em virtude de algum problema que esteja acontecendo. Rapidamente aqui, pode ver que aqui a média está menor, né? Aqui aceita-se pelo Douglas uma média menor, de 7,38 a 7,42. Mas nós vamos colocar como critério de aceitação aí do Guyton, entre outros, 7,35, 7,45. Bom, então, nós vamos ter as dietas que colaboram para a manutenção desse pH, que são os fatores de entrada, né? Aqui entrada do quê? Principalmente entrada de íons de hidrogênio. E o próprio metabolismo, que vai produzir cetoácidos, né? Ácido lático, CO2. Então, o nosso organismo ele recebe o tempo todo substâncias ácidas, inclusive da dieta, né? Coca-Cola, e aí vai. O que seria ideal? Né? O ideal é que, mesmo tendo aqui uma entrada de íons de hidrogênio, eu tivesse uma saída de íons de hidrogênio na mesma proporção, né? E isso me daria exatamente essa relação de equilíbrio. Então, eu me alimento com substâncias ácidas, ou algumas delas são ácidas, eu tenho um metabolismo ácido, isso influencia diretamente no meu organismo, o que me dá um comportamento, né, metabólico de eliminação de urina com amônia, com fosfatos, com íons de hidrogênio, e um ponto de equilíbrio em função desse ambiente extracelular, nós teríamos aqui a relação do bicarbonato, que nós já vamos entender um pouco mais para frente. Então, desses elementos que fazem parte desses resíduos metabólicos, nós vamos ter os rins participando da eliminação dos íons de H+, seja por meio da amônia, do fosfato ou do tampão bicarbonato. O meu objetivo é reduzir essa quantidade de substâncias ácidas para o meu pH se manter dentro dos níveis ideais, e também pela ventilação, aqui, né, a relação da hemoglobina, pela ventilação, onde eu vou eliminar o CO2 pelos pulmões. Então, eu tenho um sistema renal e um pulmão, ou pulmões, sistema respiratório, e vou ter a mediação específica de cada um. O meu principal mecanismo de equilíbrio de pH é o mecanismo renal, né? O íon bicarbonato. O segundo mecanismo seria, então, a ventilação, seguidos pelo tamponamento de fosfato e tamponamento de amônia. E tem também de proteína, né? Bom, olha só. Então, pensando nesse equilíbrio que nós teremos que ter, e pensando nas desproporções correlacionadas com o próprio pH, já que nós analisamos principalmente a relação dos íons de hidrogênio, uma consideração é importante nós realizarmos especificamente nesse ponto. Por quê? Como os íons de hidrogênio, eles têm uma relação direta aí no controle do pH, nós temos uma associação muito direta entre os íons de hidrogênio e os íons de potássio, porque existe um comportamento antiporte. O que é um comportamento antiporte de um equilíbrio hidroeletrolítico? Quando eu perco, por exemplo, íons de H+, eu tenho uma reabsorção de potássio. E quando, né, nós temos aqui uma reabsorção de H+, eu tenho uma excreção de potássio. Então, essa é uma consideração, né, referente exatamente a esse comportamento antiporte para equilíbrio hidroeletrolítico. Então, sempre que o rim estiver trabalhando na regulação desse metabolismo renal, nós vamos ter que, numa acidose, os rins vão eliminar íons H+, e, consequentemente, por essa ação antiporte, reabsorver potássio, e que numa alcalose, né, os íons vão reabsorver H+,
e vão excretar potássio. Então, esse potássio aqui é uma relação, né, de contrapartida, de compensação que vai acontecer mediante exatamente o comportamento dos íons de hidrogênio. Lembraremos dele um pouquinho mais à frente. Bom, um ponto que a gente não pode deixar de falar, e agora é para sempre, é exatamente o comportamento do ácido carbônico, tendo em vista a anidrase carbônica muito facilitada desse elemento. Então, isso quer dizer que o ácido carbônico ele tem uma capacidade muito intensa de dissociação e recombinação. E se faz uma facilidade muito grande, o que permite exatamente dois comportamentos básicos quando nós estamos falando de tamponamento. Então, eu tenho aqui H2CO3, é o ácido carbônico. Se nós analisarmos o ácido carbônico sofrendo uma anidrase carbônica, a anidrase carbônica vai ter uma dissociação. Então, nós vamos ver que ele pode se dissociar em CO2 e água. Ou ainda, uma outra reação possível é a sua dissociação em íons de hidrogênio e bicarbonato. Olha, ótimo, perfeito, porque eu tenho aqui um elemento carreador, tanto de CO2 quanto de íons de hidrogênio, né, o ácido carbônico. Toda vez que eu tiver a combinação, eu tiver o ácido carbônico como essa molécula, essa unidade, o que faz? Né? O que eu posso fazer? Eu posso ter o transporte de íons de hidrogênio e de CO2 no módulo ou numa configuração, né, de ácido carbônico, mas que nos pulmões, sofrendo anidrase carbônica, ele se dissocia em água e CO2, perfeito, porque lá nos pulmões o CO2 pode ser eliminado na hematose pulmonar. Então, sai o CO2, entra o oxigênio, respiração. E ótimo também porque a anidrase carbônica realizada nos rins, né, vai fazer exatamente uma dissociação do que mais me interessa. Ou seja, uma dissociação entre íons de H+, e íons de bicarbonato. Então, o que vai ocorrer normalmente, pensando que o meu organismo sempre está produzindo substâncias ácidas, né? A minha alimentação pode ser ácida, o meu organismo produz substâncias ácidas, então nós temos uma tendência de ter um ambiente mais ácido no nosso organismo. Então, com essa dissociação, os íons de H+ são eliminados e de bicarbonato são reabsorvidos. Então, isso mantém o meu pH dentro do normal, porque a tendência é acúmulo de H+, acúmulo de CO2, que são metabólitos, são resíduos metabólicos, né? Substratos que não tem interesse nenhum a não ser tóxico. Se ele acumular no organismo, ele torna-se tóxico. Então, o meu rim elimina H+, meu pulmão elimina CO2. Claro que eu estou pensando, aqui o que eu estou falando para vocês, numa relação normal. Não existe nada de anormal. Meu organismo está funcionando nos níveis normais. Normal? Elimino substâncias ácidas pelo pulmão, pelo rim. A não ser que ocorram eventuais modificações. Tá? Nessas eventuais modificações, eu posso ter, especificamente, aumento de bicarbonato. Se eu tiver muito aumento de bicarbonato, eu não tenho mais reação ácida. Aí eu vou ter uma reação alcalina. Então, a gente vai ter que analisar como que esses ajustes eles acontecem. Tá? Um dos exemplos aqui, né? Se eu aumento o bicarbonato no organismo, eu aumento o pH. Né? E se a gente aumenta o CO2, normalmente você reduz o pH. Agora, um paralelo a gente pode fazer. Acho que vai aparecer no slide futuro aí, uma relação que é extremamente importante. Por quê? Pensando que o ácido carbônico é o nosso mediador aqui mais importante, quando ele dissocia, a primeira possibilidade é H+ e bicarbonato. Da mesma forma, ele pode se dissociar em CO2 e água. Bom, isso a gente já falou, né? Mas vamos fazer uma devida comparação e associação. Isso quer dizer que, se eu aumento a quantidade de H+, naturalmente eu aumento a quantidade, né, de ácido carbônico. Consequentemente, se H+ está aumentado, o CO2 também está aumentado.
Eles estão dentro do mesmo ponto de equilíbrio. Se eu diminuo o CO2, naturalmente, eu também diminuo o H+. Correto? Por quê? O meu elemento principal é o ácido carbônico. Então, diminui o CO2, se eu dissociar, eu vou ter menos H+. Se diminui H+, se eu dissociar, eu vou ter menos CO2. Tá? Esses são sistemas de compensação. Nos rins, o rim trabalha eliminando H+, ou reabsorvendo bicarbonato, e nos pulmões, eliminando CO2 e captando oxigênio. Então, essa proporção é importante. Porque quando eu tiver um problema no rim aqui, a minha única forma, se não for pelo rim, de eliminar a substância ácida, vai ser pelo pulmão. Então, se eu eliminar CO2, pela relação com ácido carbônico, eu também estou eliminando H+, então eu vou tirar a sobrecarga do rim e auxiliar na redução do pH. Então, essa é a ideia. Vamos devagarzinho, a gente chega mais nessa informação. Tudo bem? Dúvida? Acho que não, professor. Ah, então tá ótimo. Qualquer coisa a gente tem um encontro daqui um pouco, né? Para falar de pH, daí possíveis dúvidas vão ser eliminadas. Bom, então olha lá. Prof. Diga. Oi. Uma dúvida. Você estava falando de pH, você falou da ingesta, tudo. E aí eu lembrei uma vez que eu vi, tipo, em algum lugar que era assim, por exemplo, se você toma um copo de Coca-Cola, você precisa de 32 copos de água para retirar aquilo do sistema e tal. Tem alguma coisa a ver com pH? Tem sim. Um copo de Coca-Cola, o pH da Coca-Cola é 2, né? Então, quando você toma um copo de Coca, você com certeza vai colaborar para uma redução no pH. É claro que nós temos mecanismos que vão fazer isso, mas se quiser facilitar essa recuperação, né, essa média aí, aproximadamente 30 copos de água para você poder facilitar a filtração e compensar o pH, eliminando o fator ácido. É correto a informação? Entendi, então. Obrigado. Nada. E existe um outro detalhe, né? Quando a gente fala de substância ácida, a substância ácida, nós já falamos, né? O ácido não é o melhor ambiente para o nosso organismo. O pH tem que estar neutro, mas sabemos que todos os substratos metabólicos, eles têm tendência ácida. Então, muitas pesquisas já evidenciaram, isso é fato comprovado, não sou eu que estou falando, que um ambiente ácido, ele é pró-oncogênico. Por quê? Ele é pró-oxidativo. Pró-oxidativo significa também ser pró-radicais livres. Então, um ambiente que é mais ácido, ele ativa os radicais livres. Radicais livres levam a doenças, né, determinadas como doenças de caracterização ácida, promovem prematuramente o envelhecimento celular, né, e também podem promover fatores oncogênicos, ou seja, um fator como causa do câncer. Então, o ambiente ácido ele não é muito ideal. O melhor é que a nossa alimentação seja mais alcalina, que a água mineral seja uma água mineral boa. Quem fez a pergunta para mim da Coca mesmo? O Guilherme. Ô, Guilherme, agora eu vou te fazer uma pergunta, pode ser? Pode sim, professor. Qual o pH da água que você toma, Guilherme? Nossa, professor, não sei, mas acho que é em torno de 6, né? Água mineral ou água da torneira que você toma no bebedouro? Eu tomo de tudo, né? Essa pergunta é difícil de responder, né? Porque o ideal é tomar uma água com pH acima de 7,4. Então, quando você vai no supermercado, os últimos 3 anos eu tenho feito isso, né? Bastante. Observo o pH da água que eu estou tomando. Exatamente, não que eu vou me curar, eu vou facilitar o trabalho do meu rim. Já que eu vou comprar água mesmo, vou comprar uma água com pH acima de 7,4, porque aí vai facilitar o funcionamento e o meu ambiente vai ser menos ácido. Ninguém olha isso.
ninguém observa o pH da água. Eu lembro que uma vez teve um negócio com a Bonafonte, aquela marca lá que fala que tem menos sódio, então pra mulher, tipo assim, teoricamente ela incha menos, né, quando tá nos dias, tudo. Porém, eu lembro que o pH dela, acho que era 5,8, 6 ponto alguma coisa, era mais baixo. E aí o pessoal começou a bater nisso. Não sei se mudou já a Bonafonte. Não mudou, não. Esses dias, pouco tempo eu vi, estava aproximadamente em 6 mesmo, né? Mas é legal a gente ficar atento, né? Ainda mais quando mais novo, tentar direcionar para consumo de comidas e bebidas mais alcalinizadas. Isso vai evitar uma série de doenças lá na frente, né? Alguns comprometimentos. pH bom, por exemplo, a Minalba tem em todo supermercado, a Minalba é acima de 7,6, 7,7. Aquela Ibirá, o pH é 10 de pH. Então, assim, e o filtro, a gente pode comprar o filtro e deixar em casa. Quando a gente fica em casa, a gente não fica, né? Então, leva a aguinha na garrafinha, a aguinha mais alcalina, porque realmente algumas questões aí que foram citadas com o Guilherme falou, coerentemente são corretas, né? Essa Bonafonte aí, a pH é bem abaixo de 7, hein? Não tenho certeza quanto que é, mas não estou fazendo propaganda contra, não, porque não ganho nada com isso. Mas escolhe melhor a água aí que vocês estão comprando. Sim, sim. Beleza, então, vamos continuar aqui. Então, vamos ver aqui. Sistema de tamponamento, tá, legal. Então, nós temos alguns mecanismos utilizados, né? Então, temos o sistema tampão, onde nós temos aqui aquela relação entre uma condição mais ácida ou mais básica, a neutralização da situação inversamente, né? Buscando um pH adequado e, basicamente, a eliminação aí específica dos metabólitos. Então, para isso, mecanismos renais que envolvem o sistema tampão, o sistema íon bicarbonato e o mecanismo respiratório, tendo em vista aí aquele equilíbrio de compensações que nós vamos ter. Vamos usar aqui, basicamente, nessa figura, né, que nós temos aqui tamponamento, então, tampão bicarbonato, hemoglobina, proteínas, tampão fosfato, e basicamente a sua participação no controle do pH. Então, bicarbonato, 64%, hemoglobina 28%, os outros dois juntos, proteínas e tampão fosfato, 8%. E o mecanismo, né? Nós temos o bicarbonato extracelular, proteínas e tampão fosfato intracelular, hemoglobina conciliada aí com os eritrócitos, função do transporte, da ligação do oxigênio, né? E em função dos ácidos, basicamente, nós vamos analisar tampão bicarbonato, o ácido carbônico CO2, né? Relativamente à base conjugada vai ser o bicarbonato, na hemoglobina, né? A própria ligação da hemoglobina com H+, e a hemoglobina pura, que é a base conjugada, e as suas associações. Na proteína ligada também, né? Especificamente, a base conjugada é a proteína e o H+ ligado à proteína. E no tampão fosfato, nós temos o ácido fosfórico, né? E o fósforo, onde nós vamos ver também a perda dessas bases, a perda dos ácidos, ou seja, a base conjugada fica e eu perco o H+. Então, é bem fácil de compreender esse mecanismo. Bom, então aí, isso vai nos mostrar exatamente aquelas relações de atuação, o líquido intracelular, né? Do líquido intersticial e do intravascular, e essa transição do pH frente a essas localizações. Bom, regulador renal. O renal a gente tem lá a relação do H+, que nós já havíamos falado, e o rim ele consegue estabelecer exatamente uma condição apropriada por meio da eliminação de H+, né? Então, ele regula H+, ou regula o bicarbonato. Então, isso vai depender especificamente do que está acontecendo. Se eu tenho uma alcalose metabólica, o que vai acontecer? Eu vou precisar eliminar bicarbonato e manter H+. Isso só o rim. Análise individual. Vamos esquecer que existe uma conjugação aí com a parte respiratória.
Se eu tenho uma acidose metabólica, agora é o inverso, né? Se é uma acidose metabólica, eu tenho que eliminar H+, por meio dessa modulação, essa regulagem, e com certeza eu tenho que reabsorver bicarbonato. Então, aí eu vou ter uma urina ácida ou uma urina básica. Então, o rim vai exatamente modular essas questões. Sempre eu tenho tendências alcalinas, eu retenho hidrogênio, elimino bicarbonato, e sempre que eu tenho tendências ácidas, eu retenho bicarbonato, elimino íons de hidrogênio. Então, o rim, ele age e trabalha dentro dessa modulação. E, para isso, usa-se novamente o ácido carbônico. Né? O ácido carbônico, dissociação, eu tenho perfeitamente aqui as duas possibilidades, tanto H+, quanto bicarbonato. Agora, depende do que nós estamos falando. Se tem uma predominância aqui ácida, vou eliminar H+ e manter bicarbonato. Se eu tenho predominância básica, né, ou alcalina, o que vai acontecer? Agora, eu elimino o bicarbonato e mantenho H+. E aí, tecnicamente, eu tenho um balanço, eu tenho um controle específico dessa condição. Então, essa é uma análise realizada apenas com a visualização do funcionamento renal. Né? A gente pode pensar aqui, né, a luz tubular, aqui o líquido extracelular e a célula tubular. Então, basicamente, dentro desse contexto, pensando no ácido carbônico, né, essas duas setinhas aqui já representam diretamente uma anidrase carbônica sobre o ácido carbônico. Eu tenho associações e desassociações, né? Então, eu tenho o CO2 do meio extracelular da luz tubular, o CO2 se combina com a água, combinado com a água, forma o ácido carbônico, o ácido carbônico sofre anidrase carbônica, e aí se dissocia em bicarbonato e íons de H+. Ok? O bicarbonato, né? Quando o H+ é eliminado, eu tenho a reabsorção do sódio, isso é uma constante, né? O sódio se combina com bicarbonato e eu tenho bicarbonato sódico aqui no líquido extracelular. Então, é um mecanismo bem simples, né? Onde nós temos as anidrases carbônicas acontecendo aqui o tempo todo. Então, eu tenho formação, associação e, posteriormente, dissociação, porque, novamente, aqui nós vamos ter outras dissociações e combinações. Então, aqui eu tenho um dos elementos importantes, que é a reabsorção de bicarbonato sódico. Ainda com a mesma ideia, nós vamos analisar o seguinte, né? O que eu falei agora mesmo para vocês. Se aumenta íons de hidrogênio, eu tenho uma tendência de acidose, o que o rim vai fazer para poder minimizar a situação e realizar uma compensação? Ele vai aumentar a reabsorção de bicarbonato. Né? Então, se aumenta H+, ele aumenta a reabsorção de bicarbonato. Claro que, com certeza, né, ele vai diminuir também a relação da quantidade de íons de hidrogênio. Quando eu tenho uma redução de H+, então eu tenho uma tendência à alcalose. O que vai acontecer? Então, o rim vai fazer o quê? Ele vai eliminar bicarbonato e vai ter uma tendência de manter os íons de hidrogênio. Então, tem uma compensação renal. Isso acontece o tempo todo. Okay? O tempo todo nós temos essas relações, porque os íons de H+ são produzidos constantemente pelo próprio metabolismo. No próprio metabolismo também tem o CO2, então, naturalmente, eu vou eliminar CO2, naturalmente, eu vou eliminar íons de hidrogênio. Agora, quando esses acúmulos desviam a minha curva, levando a um estado de acidose ou de alcalose, aí nós vamos ter comportamentos de compensação. Olha só, um dos modelos aqui de compensação. Lá em cima, na nossa direita, a figura nos mostra que eu tenho uma tendência de elevação de H+. Então, se eu tenho uma tendência de elevação de H+, naturalmente, eu estou evoluindo para uma acidose e o meu pH ele está diminuindo. Então, como que é o comportamento? O comportamento é que, a partir do momento que os íons de H+ são elevados, o que acontece?
por meio do íon bicarbonato, eu vou ter que reabsorver o próprio bicarbonato. Então, eu tenho o ácido carbônico, que ele não tá aparecendo na fórmula dele aqui, mas quando eu vejo CO2 mais água, eu já sei que o resultado disso é ácido carbônico. Então, ácido carbônico, anidrase carbônica, né? E o que vai acontecer? Nessa própria anidrase carbônica, eu tenho a dissociação em íons de H+, e bicarbonato. Se o meu problema aqui é aumento de H+, eu já começo a diminuir, porque agora eu começo a reabsorver o bicarbonato. E essa reabsorção do bicarbonato, ela vai ser fundamental aqui em função desse equilíbrio extracelular. Então, eu estou aumentando o bicarbonato e, consequentemente, no mesmo processo de dissociação, quando o bicarbonato foi reabsorvido, o que acontece? Eu tenho os íons de H+, indo para o túbulo. Então, eu secreto H+, né, por meio do íon bicarbonato, vai para a urina e reabsorvo o bicarbonato. Ainda como sistema de complementação, por exemplo, eu tenho a eliminação do ácido fosfórico, então eu vou eliminar H+ aqui por substâncias ácidas e também por amônias, né, ou substâncias cetoácidas, eu também tenho a eliminação de outros elementos aqui ácidos. Então, H+, pelo tampão bicarbonato, foi eliminado. Outras substâncias ácidas, como ácido fosfórico e substâncias cetoácidas ou amônias. O que aconteceu? H+. Perdi H+, ganhei bicarbonato. Se eu ganhei bicarbonato e perdi H+, aqui houve um equilíbrio. O H+ aqui diminui, consequentemente, aumenta agora a minha relação do pH. E o equilíbrio foi realizado. Podemos analisar também, né, aqui no tubo proximal, essa questão de H+, então seria a relação da reabsorção do bicarbonato, né, e a eliminação do H+ dentro do mesmo contexto. Pressupondo, então, que nós ainda continuamos com o problema de acidose, né, nós temos aqui o glomérulo, o amarelo aqui é o nosso filtrado glomerular, né, e temos uma condição de acidose. Nessa condição de acidose, eu vou precisar de elementos exatamente que eliminem H+ e que reabsorvam aí o bicarbonato, né? Essa é a minha unidade básica, H+ e substâncias ácidas. Então, como um primeiro ponto, nós temos que partir do pressuposto do íon bicarbonato novamente, né? Então, eu vou começar aqui nesse centro. Porque o ácido carbônico, ele está aqui, ó. Como que ele está aqui? Por meio, exatamente, da sua alta disponibilidade, da sua facilidade de dissociação. Então, havendo o ácido carbônico, né, e ele sofrendo a anidrase carbônica, né, o que vai acontecer? Eu tenho lá o metabolismo compreende em CO2 compreende numa associação com água, que forma para mim a anidrase carbônica, e nesse momento aqui, no rim, o que me interessa? Que esse ácido carbônico, ele se dissocia em H+ e bicarbonato. Perfeito. O H+, ele vai ser enviado para eliminação, ele vai ser secretado. Da mesma forma, eu não preciso reabsorver bicarbonato, então eu tenho aqui, bicarbonato, ele vai ser reabsorvido. Simultaneamente, do meu processo de filtração, aquela reação Syn-Port, o sódio que está sendo aqui reabsorvido, né, ele tem dois elos aqui de passagem. Primeiro, em Syn-Port com bicarbonato, formando o bicarbonato sódico, né, e segundo, numa relação anti-Port de equilíbrio hidroeletrolítico entre sódio e potássio, que é usado também na bomba de sódio e potássio, onde eu tenho a entrada do potássio e a entrada do sódio e a saída do potássio, em função do gradiente de concentração. Então, eu tenho o sódio sendo, né, reabsorvido, o sódio participando aqui dessa combinação com bicarbonato, fazendo o meu reequilíbrio em função da acidose. Então, por esse caminho, eu ganhei bicarbonato, eu ganhei sódio, e eliminei H+. Esse H+, ele vai ser secretado aqui na urina. No meu filtrado glomerular,
nós ainda continuamos com outras substâncias ácidas, né? Então, essas substâncias ácidas, por exemplo, como as amônias e os próprios íons de H+, serão eliminados aqui pela urina. Apenas é importante a gente citar e lembrar exatamente do mecanismo da glutamina com a arginina, que vai resultar em duas possíveis ações, né? Resultar no NH4, que são as substâncias amônicas, e aí ele vai ser eliminado em função da sua composição hidrogênica, ele é eliminado para poder acertar a relação do pH, já que eu estou reabsorvendo bicarbonato e sódio, eu estou perdendo aqui, né, as substâncias ácidas, e em função da arginina eu também tenho o bicarbonato, só que o bicarbonato, da mesma forma, o bicarbonato ele vai ser reabsorvido. Estou perdendo aqui íons de hidrogênio, reação antiporte, da mesma forma que aconteceu aqui, né, pela saída de substâncias amônicas, eu tenho a entrada, a reabsorção de sódio. Então, mais uma vez, bicarbonato sódico sendo reabsorvido. Se eu tinha uma acidose, eu reabsorvi o bicarbonato, eliminei íons de H+, o meu pH se controlou, ou foi controlado, foi elevado especificamente. Outro elemento que nós podemos citar, né, é o papel aqui das células intercaladas, né? Então, nós vamos ver aqui agora aquela relação da troca do potássio, né? Então, nós temos aqui as células do tipo A, células intercalares, elas vão participar desse processo de correção da acidose. E as do tipo B, da alcalose. Por quê? É o que nós vamos ter aquela relação, né? Nós vamos ter a secreção aí do H+, com a reabsorção do bicarbonato e aquelas compensações do potássio. Então, como que isso vai relativamente influenciar nesse comportamento? Novamente, aqui eu tenho a quantidade de íons de H+ elevado, né? Se a minha quantidade aqui no espaço intersticial está elevada, o que nós precisamos ter? O caminho do íon bicarbonato, que é o ácido carbônico. Então, nós vamos ter aqui uma associação, a produção de ácido carbônico, né, fazendo com que esse elemento se forme para que, logo na sequência, por meio da anidrase carbônica, novamente, o que acontece? Então, eu tiro o H+ aqui, ácido carbônico, né, CO2, água, ácido carbônico, eu estou tirando. Se o CO2 sai, H+ sai também. Tiro do espaço intersticial. Passo para as células intercaladas. Novamente, a anidrase carbônica. Na próxima anidrase carbônica, o que vai acontecer? O H+, ele deixa o meio e passa para a luz tubular para poder ser excretado na urina, né? E o bicarbonato, ele retorna. O bicarbonato, ele é reabsorvido. Aqui, numa reação simporte, o bicarbonato entra e o cloro sai, né? Simporte não, antiporte. O bicarbonato sai e o cloro entra, né? E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter novamente o bicarbonato, né, prevalecendo e aumentando, e os íons de hidrogênio sendo eliminados. Sempre eu vou ter maior maior transporte de bicarbonato para o meio, e com isso, pelo íon bicarbonato, maior saída de íons de hidrogênio. Então, essa anidrase carbônica, ela vai fazer isso para a gente. Então, eu vou reabsorvendo o bicarbonato e vou retirando o hidrogênio. Com isso, os níveis de hidrogênio, eles vão reduzindo, né? Nós vamos observar que essa relação da saída dos íons de hidrogênio, então agora ocorre aquele comportamento antiporte. O hidrogênio, ele sai, e da mesma forma que eu perco o hidrogênio, o que acontece? Eu ganho potássio. Então, o potássio ele vai ser aumentado, ele é reabsorvido, e depois, naturalmente, né, se eu ganhar hidrogênio, eu perco potássio, e eu vou ter um equilíbrio especificamente entre esses dois elementos. Mas é só para a gente observar que, novamente, eu tenho a retirada de íons ácidos, manutenção de íons alcalinos. Isso regula novamente o nosso pH. Então, pH controlado.
Um outro modelo que nós podemos observar das células intercaladas tipo B. Agora é o inverso, né? Nós vamos ter o inverso. O que acontece? Ó? Eu tenho uma redução de H+. Redução de H+, sobrepõe a quantidade de bicarbonato. Então, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que perder bicarbonato e ganhar íons de hidrogênio. Então, o que acontece? Novamente, opa, o que eu tenho aqui? Quando eu enxergo água e CO2, eu enxergo ácido carbônico, né? Anidrase carbônica, então, ácido carbônico é água e CO2, que advém do próprio metabolismo, ácido carbônico, anidrase carbônica, dissociação, bicarbonato sai, né? Vai ser eliminado, porque eu estou agora no estado de alcalose, e os íons de hidrogênio, eles são reabsorvidos. Então, eu estou aumentando os íons de hidrogênio e estou tirando bicarbonato. Isso quer dizer que eu estou aumentando a quantidade de íons de hidrogênio para, novamente, o pH voltar ao normal. Aí eu tenho uma ação antiporte, que nós já falamos, né? Agora vai acontecer o contrário do momento anterior. O hidrogênio, ele volta e agora o potássio sai naquela reação antiporte. E da mesma forma, né? Aqui, se eu estou acumulando íons de hidrogênio, eu tenho perda de potássio juntamente com o bicarbonato. Então, eu estou perdendo o bicarbonato, estou perdendo o potássio. Aqui eu já falei, né? Uma reação também antiporte de compensação hidroeletrolítica entre o cloro e o bicarbonato. E, basicamente, nós analisamos exatamente apenas como um rim trabalha, qual é o comportamento renal sobre essas alterações entre acidose e alcalose especificamente. Com relação ao tampão fosfato, eu vou ser bem objetivo, porque eu vou ter a perda do íon de hidrogênio. Então, um tampão intracelular, né, no qual eu tenho um ácido fosfórico, ocorre uma dissociação de fósforo e íons de hidrogênio. O que acontece? Eu perco o hidrogênio, mantenho o fosfato. Então, estou eliminando o íon de hidrogênio, estou eliminando substâncias ácidas. Tampão de proteínas, né? Proteínas nós vamos ter lá os grupos amínicos e o carboxílico, contendo exatamente os íons de hidrogênio. Pensando aqui no grupo carboxílico, um exemplo disso. Eu tenho aqui o ácido pirúvico. O ácido pirúvico, se ele perder um íon de hidrogênio, agora ele vira piruvato. É exatamente o que acontece. Ele vai perder o íon de hidrogênio, o piruvato continua, o íon de hidrogênio é eliminado. Então, basicamente, são essas perdas de hidrogênio que caracterizam, né, o auxílio, embora em menor importância, que vai dar 8% os dois juntos, mas para poder realizar essa saída do meio intracelular, que é importante para poder ter o equilíbrio geral. Todos eles são importantes, né? Todos eles funcionam. O íon bicarbonato é 68%, mas todos têm a sua demanda fisiológica. Então, aqui eu estou perdendo exatamente um íon de hidrogênio. Por último, o respiratório. Então, o respiratório se faz por meio da troca gasosa, né? A troca gasosa vai fazer por meio da ventilação, da perfusão e da difusão. Então, ventilação, o ar que eu respiro, inspiração, expiração. Então, o ar entra e sai de dentro dos pulmões, chegando até os alvéolos, que são unidades respiratórias de troca gasosa. Lá nos sacos alveolares, o oxigênio por meio de perfusão e por meio de difusão, que depende do gradiente da concentração do oxigênio, é a lei de Fick, né? Eu tenho área, gradiente, quantidade e tamanho da membrana. E aí o que acontece? A facilidade por meio de diferença de concentração do oxigênio entrar nos pulmões. Então, esses são os processos. Eu preciso de uma ventilação, de uma capacidade de difusão e de uma perfusão, que é ter exatamente os capilares alveolares aptos a se desfazerem do CO2, né, que chegam de 3 formas aí nos alvéolos, e captar o oxigênio. E aí, então, ele vai ser um elemento importante para poder auxiliar e para poder também eliminar esse resíduo metabólico que é o CO2. Né? Esse CO2 ele pode ser transportado de 3 formas no sangue: a forma dissolvida, carminohemoglobina e a formação de íon bicarbonato. Então, eu tenho lá o CO2 sendo transportado de 3 formas:
sendo que aquele mais correlacionado aí em função de uma maior aporte de transporte é o íon bicarbonato, né? Bom, o que nós podemos ver sobre essa relação? Pensando na mesma fórmula do ácido carbônico e as suas possíveis dissociações, nós vamos ver que nessas dissociações, no pulmão, nós vamos ter eliminação do CO2. Então, ácido carbônico, dissociação, a água vai novamente se recombinar e vai acabar formando novamente o ácido carbônico ou usado em outros elementos metabólicos. E o CO2, por sua vez, vai se difundir para os alvéolos e ele vai ser eliminado. Uma vez nos alvéolos, né, então eu tenho aqui uma taxa de concentração de CO2, eu tenho aqui, né, a parede alvéolo-capilar, que é a membrana que é alveolar, e então, por diferença de gradiente, o CO2 com maior concentração aqui nos capilares se difunde pela membrana e pela extensão dessa área, passando para o alvéolo e daqui sendo eliminado por meio da expiração, né? Então, esse é um processo bastante detalhado, com várias leis físicas, que nós vamos estudar em oxigenação no próximo semestre. Então, a gente estudar a respiração. Da mesma forma, né, após a nitrase carbônica, então, ácido carbônico, a nitrase carbônica, recombinação, novamente bicarbonato H+, em função dos rins, então lá nos rins bicarbonato H+, nós acabamos de ver, aqui no pulmão, CO2 e água, né? Então, esse é o meio pelo qual nós temos essa transição e essa eliminação. Podemos ver que aqui à nossa esquerda, nessa célula roxa, nós temos aqui uma unidade celular capilar, né? Então, o que acontece? O oxigênio que chega aqui, os nutrientes são, por meio da ATP, produz-se metabólico do CO2, e o CO2, por sua vez, ela pode ser transportada, 7% dissolvido no sangue, né? 23% ligado à hemoglobina, e apenas 70%, a maior parte, transportado pelo íon bicarbonato, que é o que nós vimos. Então, está aqui ligado na hemoglobina 23%, livre no sangue, ou dissolvida 7%, e por meio do ácido carbônico, que é o íon bicarbonato, cujo processo nós já vimos que vai acontecer, é 70% de transporte para ser eliminado nos pulmões. Então, quando eu preciso eliminar CO2, né, porque estou com acúmulo de CO2, eu preciso ter uma leitura dessa quantidade de CO2 no sangue. E isso se faz por meio dos quimiorreceptores periféricos e centrais, que levam informação para o sistema nervoso central contínuo. E lá nós temos 4 comandos, que é o centro pneumotáxico, o centro pnêustico, raízes ventrais e dorsais, que coordenam o processo respiratório para essa quantidade de gás aqui ser adequada no sangue. Então, aí começam a entrar outros elementos, né? Outros elementos bastante importantes. Alguém vai fazer uma pergunta? Professor, você pode voltar esse slide? Posso, claro. Aqui o H+, a hora que ele se dissocia do bicarbonato, ele vai ser associado à hemoglobina e vai para os rins. Aí ele vai ser eliminado na urina, certo? Então, aqui ele forma a desoxihemoglobina, né? Então, uma das formas de transporte do H+, é uma carona aí com a hemoglobina, formando a desoxihemoglobina, que vai ser ofertada. Né? O H+ vai se desligar novamente na oportunidade da ligação com o oxigênio, e eu vou ter um íon de hidrogênio liberado. Certo. E aí o HCO3-, ele vai para a célula ou ele vai para corrente sanguínea? Vai ser usado para alguma coisa? Ele sempre vai... Quando você tem a dissociação, então, por exemplo, aqui, dissociou, ele vai se recombinar, ele vai ser transformado novamente em ácido carbônico. Entendi. Tá? Então, tem uma proporção que é usada, evidentemente, nas reações metabólicas, e assim que a base for conjugada, ele se transforma novamente no ácido carbônico. Tá bom. Tá? Então, vai depender da necessidade fisiológica. Quando a gente chegar na respiratória, você vai entender direitinho essa parte aí, tá?
Mas basicamente é isso, ó, eu tenho ácido carbônico, dissociou. Aqui é respiratório. Se é respiratório, né, eu tenho H+ combinando, e o bicarbonato ele vai ser utilizado em outras reações. Né? Muito possivelmente, ele se combina novamente com outro íon de hidrogênio, vira o ácido carbônico e vai ser direcionado para uma outra região, porque ele é muito relativo, né? Eu tenho tanto aqui nos capilares quanto nos pulmões, eu tenho essas reações constantes e em todo o organismo para captação do H+. Então, ele sempre vai ser convertido o mais rápido possível em ácido carbônico novamente. E aqui aquela relação que eu falei para vocês, né? Então, eu tenho os pulmões, eu tenho aqui o centro respiratório, e esse centro respiratório tem que ter uma leitura. Leitura do quê? Do CO2, leitura de H+, porque por meio dessa leitura, o centro respiratório controla a musculatura inspiratória e a musculatura expiratória. E é por meio da contração dessas musculaturas que eu tenho o ritmo respiratório, o movimento da minha caixa torácica. Então, se eu tenho muito CO2 aqui, o que acontece? Precisa eliminar CO2. Então, ocorre uma leitura, tem aqui algumas estruturas nervosas, vou citar, né? Nervo vago, nervo glossofaríngeo, que mandam informações, e essas informações são processadas em centros específicos que sinalizam para a velocidade de contração, que vai me dar a frequência respiratória. Então, tem que ter aqui uma ação integral e contínua sobre a mensuração das taxas de oxigênio, de CO2 e de H+ no sangue. Então, aqui novamente, né, nós temos algumas relações. Então, a ventilação. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho a mesma formulazinha e vamos pensar em algumas mudanças da ventilação e algumas tendências para poder haver a autorregulação. Então, vamos supor que uma pessoa vai hiperventilar um PCO2. Né? Então, ele está hiperventilando, mas ele está acumulando PCO2. Então, se eu aumento o CO2, o que acontece? Quando eu aumento a quantidade de CO2, automaticamente aumenta a quantidade de ácido carbônico. Aquelas reações, maiores reações com água, maior quantidade de ácido carbônico, maior quantidade de íons de hidrogênio. Então, numa hiperventilação com PCO2, essa quantidade de hidrogênio está sendo aumentada, eu estou evoluindo para um estado de acidose. Isso por meio de uma ventilação. Só que como a causa é respiratória, essa minha acidose aqui é uma acidose respiratória. Eu posso também, né, hiperventilar soltando o CO2. Mas como que eu vou fazer isso? É o seu sistema nervoso central que vai controlar, não sou eu que controlo. Então, essa necessidade entre hiperventilação e captação de oxigênio e CO2 é automático. Nós não temos um controle voluntário sobre isso. Mas eu posso hiperventilar soltando o CO2. O que vai acontecer? Se eu estou eliminando o CO2, naturalmente eu vou diminuir a proporção de ácido carbônico e na anidrose carbônica eu estou diminuindo o H+, aquela relação que eu já tinha falado. Então, mesmo hiperventilando, eu também consigo diminuir H+. Então, eu tenho uma alcalose. Como o meu problema primário está aqui no pulmão, o que acontece? Eu tenho uma alcalose, aqui considerada alcalose respiratória. Porque o problema primário está lá. Se meu problema primário está aqui no rim, né, então vamos supor que agora eu estou tendo uma queda de H+, aqui no rim, consequentemente a curva é a mesma, porque eu também vou ter diminuição de CO2, só que se a minha causa primária está aqui no rim, o que vai acontecer agora? Eu vou ter uma alcalose, só que a alcalose é metabólica, porque a causa está no rim. Isso determina a causa diretamente para a gente. Tudo bem? Próxima tabela aqui, nós vamos ver presencial. Juntos. Analisando junto duas tabelinhas, 2 slides. Acho que fica até melhor, porque nossa aula vai ser sobre pH. A gente aproveita e analisa aquelas alterações. Beleza, pessoal?